Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Real Madrid perde para o Manchester City e a situação de Xabi Alonso no comando do Real fica bem complicada. Uma pressão muito grande. Mas será que o Xabi Alonso vai cair depois dessa derrota? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a vitória do Manchester City, 2-1 de virada aqui no Santiago Bernabéu sobre o Real Madrid. Vamos falar um pouquinho do Manchester City, mas vamos focar basicamente na situação do Real Madrid e na situação do técnico do Real Madrid, no Xabi Alonso. Uma pressão muito grande em cima do Xabi Alonso, e aí vamos tentar ver se o Xabi Alonso pode ou não ser demitido depois desse resultado. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na página da GoalCase. A GoalCase tem produtos oficiais, licenciados dos principais clubes do Brasil. Que produtos são esses? Os mais variados possíveis. Tem mochila, tem bolsa, tem mala de viagem, tem copo térmico, tem garrafa térmica, tem capinha de celular, fio de celular para carregar celular, tem bateria portátil, tudo isso personalizado e tudo isso oficial do seu clube do coração ou do clube do coração da pessoa que você gosta, da pessoa que você quer presentear nesse fim do ano. E aproveita, por quê? Porque você colocando o cupom GOLVSR, você tem desconto em dobro, além de frete grátis nas compras acima de R$ 99. Então é muito fácil, muito tranquilo, só vir no primeiro comentário fixado ou clicar no QR Code que está na tela e você escolhe o seu produto de qualidade lá na página da GoalCase. Ainda estou aqui no Santiago Bernabéu, um frio inacreditável, sensação térmica de 4 graus aqui em Madrid, na capital da Espanha, para falar sobre o jogo que eu comentei aqui. A vitória do Manchester City por 2-1 sobre o Real Madrid, um gol do Rodrigo que abriu o placar para o Real, depois o O'Reilly e depois o Haaland viraram o jogo, e uma vitória importante para o City, né? Fez o City saltar para a 4ª posição na fase de classificação da Champions League, enquanto o Real Madrid despencou para 7º, sempre lembrando, as 8 primeiras equipes classificadas vão direto para as oitavas de final, eliminam o mata-mata de repescagem que vai ser em fevereiro. E essa vitória é muito importante para o Manchester City, confirmando o bom momento do Manchester City, que se recuperou no campeonato inglês na rodada do fim de semana, colou com a derrota do Arsenal para o Aston Villa, colou de vez no Arsenal, na ponta, na briga pela ponta do campeonato inglês, e faltava se recuperar na Champions depois de ter perdido para o Bayer Leverkusen na rodada anterior, jogando em casa. E o City fez um bom jogo, né? Especialmente da metade do primeiro tempo para frente, até na primeira parte o Real começou melhor, um Real explorando muito as costas do O'Reilly pelo lado esquerdo, e explorando demais a movimentação do Vinícius pelo lado direito da defesa do City, mas depois o City foi crescendo, o Foden começou a entrar no jogo, o Cherki pelo lado direito começou a entrar no jogo, e aí o City foi aos pouquinhos crescendo de volume de jogo, em 2 jogadas de bola parada, em 2 jogadas de cruzamento, um do escanteio que o Gvardiol cabeceou, para mim o Courtois falhou e o O'Reilly fez o gol no rebote, e depois, alguns minutos depois de um cruzamento da esquerda feito pelo O'Reilly, o Haaland ia cabecear para o gol, o Rudiger agarrou ele, então pênalti de agarrão hoje só se tiver muito impacto no jogo, impacto no lance, e aí o VAR chamou e o Clément Turpin, o árbitro francês, corretamente marcou o pênalti. O Haaland bateu na cruzada do Courtois para fazer 2-1, primeiro gol do Haaland nesse estádio, né? Muita gente cobrava, muita gente falava que o Haaland ainda não tinha feito gol aqui no Santiago Bernabéu, mais uma marca aí que o Haaland consegue. E o Haaland segue naquela toada de mais de um gol por jogo em partidas de Champions. O Haaland tem 54 jogos de Champions e 55 gols marcados. É um animal do gol,
a gente sempre fala sobre isso, e acabou virando o gol da vitória. Foi uma partida boa do Manchester City, que acho que foi entrando aos poucos no jogo, e hoje o Pep Guardiola poupou o Reinders, né, que é um jogador que tem um volume de jogo muito grande. Jeremy Doku, grande partida no 1 contra 1 pelo lado esquerdo, e olha que ele bateu de frente com o Valverde, que é ótimo marcador, e mesmo assim o Doku levou a melhor. O Foden cresceu no jogo, o Cherki também cresceu no jogo a partir do meio do primeiro tempo, e no segundo tempo, o Guardiola, pensando no todo da temporada, tirou os 3, mais ou menos, numa tacada só. E o jogo não estava decidido, o jogo estava só 2-1 para o City, mas ele tirou de uma tacada só, Foden, Haaland e Cherki, e mesmo assim, especialmente com a entrada do Savinho, que entrou muito bem, o City continuou mais próximo do gol do que o próprio Real Madrid. Então, gostei da partida do City, demorou a engrenar, depois engrenou e conseguiu uma grande vitória. City e Real já virou um clássico da Champions League, quinta temporada seguida que tivemos esse duelo, agora pela fase de classificação, e o City levou a melhor e embolou lá e subiu para a 4ª posição na fase de classificação. Até aqui lidera o Arsenal com 100% de aproveitamento, depois vem o Bayern de Munique, depois vem o PSG, mesma pontuação, o PSG com o City, os 4 primeiros aí. Já que a gente falou do City, queria falar agora do Real Madrid. A situação do Xabi Alonso, e nesse período que eu tive aqui, passei só esta quarta-feira aqui em Madrid, né? Vim de Barcelona de trem bem cedinho, e depois fui ler os jornais, fui conversar com o pessoal aqui, uma pressão muito grande para cima do Xabi Alonso. Hoje, nem dá para botar na conta do Xabi Alonso, porque hoje o City fez uma partida muito boa. O Real fez um primeiro tempo muito bom. Então nem dá para hoje dizer que o Real hoje fez uma partida desclassificante contra o Celta de Vigo no domingo, não. Foi uma partida muito ruim, inclusive apática, todo mundo meio apático. Hoje nem foi isso. O primeiro tempo do Real foi bom. O primeiro tempo do Real, acho que no todo, talvez até o 2-1 ter ido para o intervalo perdendo, tenha sido muito bem injusto, não vou dizer injusto, mas o Real merecia pelo menos o empate pelo que ele produziu. Mas, num geral, depois no segundo tempo, o time caiu muito, as mexidas do Xabi Alonso foram dar resultado depois que o Endrick entrou, porque as primeiras mexidas que o Xabi Alonso fez não funcionaram, não fizeram o time melhorar, a entrada para Indias não funcionou, não entrou bem. Então, assim, num geral, é muita pressão para cima do Xabi Alonso aqui. E por vários fatores, tá? Primeiro, o time raramente joga bem. Tinha jogado bem contra o Atlético Bilbao. Aí contra o Celta foi esse jogo péssimo domingo. Hoje fez um primeiro tempo bom, um segundo tempo abaixo. O time, a gente tem dificuldade de entender o que o Real Madrid quer ser. A gente tem dificuldade de entender se o Real Madrid quer jogar um time mais atrás para atacar o espaço, se o time quer ter a posse de bola para criar e comandar a partir dessa criação. A gente não sabe se o Real Madrid quer jogar com 4 na linha defensiva ou se quer jogar com 3 zagueiros. No segundo tempo, o Real passou a jogar com 3 zagueiros, liberando o Carreiras, que esse sim jogando muito bem, liberando o Valverde. A gente não vê o time do Real com jogadores jogando bem. Basicamente, na temporada, o Real tem 2 jogadores jogando muito. Um é o Courtois, e não é um bom sinal você ter o seu goleiro jogando muito. Hoje, inclusive, o Courtois foi o melhor jogador do Real no jogo, né? Depois do 2-1, ele salvou pelo menos uns 3 ou 4 gols do City, e o Mbappé voando. No mais, todos os outros jogadores jogando abaixo do que podem. Talvez o Carreiras dê para você salvar um pouco. E, principalmente, a sensação é que o Xabi Alonso não conseguiu fazer um trabalho em que ele consiga aglutinar todo mundo, em que ele consiga viver e que ele consiga ser um cara que faça o clima do Real ser um clima bom. A gente sente um clima meio pesado. E a imprensa de Madrid não ajuda nisso e acaba atrapalhando. Por exemplo, alguns veículos, alguns programas aqui mostrando aquela leitura labial de jogadores do próprio Real Madrid não entendendo o que querem, o que é para fazer, não entendendo o que o Xabi Alonso está pedindo. Então, por isso tudo, é uma situação
de um trabalho muito pressionado. É uma situação de um trabalho que ainda não decolou. Raramente o Real Madrid joga bem. No começo da temporada jogava mal, mas estava vencendo. Agora o time não tem nem atuações boas, nem resultados bons. O Real Madrid em 5 rodadas saiu de ter 5 pontos de vantagem para o Barcelona para estar 4 pontos atrás. O Real nessa Champions passou a maior parte do tempo entre os 4 primeiros, agora já caiu para 7º e tem 2 jogos que não são difíceis, assim, super difíceis, mas também não são fáceis na reta final. Recebe aqui no Bernabéu o Mônaco, depois sai para jogar com o Benfica. Então, assim, é um cenário em que a pressão no trabalho do Xabi Alonso ela é muito grande. O time não joga bem, agora não estão saindo resultados, os jogadores principais não estão jogando no nível que eles precisam jogar. Tem uma parte de culpa deles? Tem. Por exemplo, hoje aqui a partida do Vinícius foi bem ruim. Vinícius até começou bem, mas depois foi caindo de produção no jogo, finalizações ruins, tomadas de decisões ruins. No segundo tempo tem um contra-ataque que o Vinícius puxa pelo meio, que ele tem o Rodrigo entrando na direita, ele dá um passe mal calculado no pé do zagueiro do City, do Gvardiol, se eu não estou enganado. Então, assim, você tem outros jogadores abaixo, né? O Bellingham não está jogando bem. A dupla de zaga, seja ela quem for, não está jogando bem. É bem verdade que o Xabi Alonso a seu favor tem que são muitas lesões, é bem verdade, mas o fato é, o Real precisa melhorar. O clima, o ambiente não é dos melhores, então é muita pressão no Xabi Alonso. Você acha que o Xabi Alonso vai ser demitido agora? Eu acho que não. E por que eu acho que não? Porque a gente tem claramente uma ausência de um grande nome para ficar no lugar do Xabi Alonso. Você pode falar, quem é? Zidane de volta? Acho que não, Zidane agora está focado na seleção francesa. Tem o Jürgen Klopp, mas parece que o Jürgen Klopp não quer voltar a ser treinador. Será que se fizer uma proposta boa para o Klopp, ele aceita? Porque acho que o Klopp seria um nome de gabarito para você trazer. Nesse momento você não tem nenhum grande nome à disposição. Então não sei se o Florentino Pérez ou a diretoria de futebol do Real Madrid vai demitir o Xabi Alonso agora, mas o momento não é bom. A pressão é muito grande, a gente sabe como funciona a imprensa de Madrid e a situação do Xabi Alonso é uma situação muito complicada. Ou ele começa a fazer o time decolar já agora nessa reta final, não tem mais Champions em 25, mas ainda tem jogos do Campeonato Espanhol e tem a Supercopa da Espanha, que pode ter um confronto com o Barcelona, vai ter confronto com o Atlético de Madrid. Então, assim, são jogos pesados. Então, ou o Real começa a reagir agora, ou a situação do Xabi Alonso vai ser uma situação insustentável. Eu acho que ainda não é insustentável, no sentido de que eu acho que ele não vai ser demitido agora, mas a pressão é muito grande. E, claro, jogadores precisam melhorar, jogadores precisam crescer de produção. Vários jogadores no Real precisam jogar mais. Entre eles o Valverde, os zagueiros, o Rudiger acho que está sem ritmo, mas beleza, não fez um bom jogo hoje. O pênalti em cima do Haaland, ele foi batido pelo Haaland na corrida, optou pelo pênalti. O Vinícius jogando abaixo do que pode. Quem mais? O Tchouaméni começou jogando melhor a temporada, já não está num nível tão bom. Bellingham tem que crescer de produção. Hoje não teve o Mbappé, e aí o Gonçalo Garcia começou. Esse é um outro ponto que eu queria falar, né? As escolhas, a gestão de minutos do Xabi Alonso também bem questionável, né? O Rodrigo ter esses poucos minutos que ele tem, Rodrigo é muito bom, é muito talento. Tudo bem que ele pediu para jogar no lado esquerdo, mas conversa com o cara para jogar ele no lado direito. Hoje ele jogou no lado direito, jogou muito bem aqui. Então, assim, o Endrick entrou em 15 minutos que ele jogou, ele fez muito mais do que o Gonçalo Garcia em mais de uma hora. Cabeceou bola na trave, finalizou uma outra bola que foi estourada ali. Então tem muita coisa de gestão de minutos também que o Xabi Alonso precisa melhorar. Para fechar, eu acho que ali, como eu botei na thumb, a frigideira do Xabi Alonso, ela está no fogo, mas está em fogo brando. Ela já está lá no fogão, mas está em fogo brando. Por quê? Porque não tem nenhuma outra grande opção. Eu não sei se ele vai ser demitido agora, mas o trabalho do Xabi Alonso precisa reagir urgentemente, porque senão ele não vai continuar como técnico do Real Madrid.
Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? O que você achou do City? O que você achou do Real? Diz aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você ir lá na página da Golcase. É uma excelente opção de presente de Natal para o seu amigo, para sua amiga, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu marido, para sua esposa. Excelente opção, porque todo mundo gosta de ganhar presente e coisas úteis, como estão lá no site da Golcase, de presente de Natal. E usa o cupom GOLVSR para desconto dobrado nas compras acima de R$ 99. Pode ser no link que está no primeiro comentário fixado, pode ser no QR Code também. Agora eu vou arrumar as malas para voltar para o Brasil, mas agradeço você muito, a audiência. Muito obrigado pela moral que você dá para o canal do VSR. Obrigado demais. Um abraço. Tchau.